Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão aí, rapaziada? Potere de novo na voz. Cafezinho logo pela manhã. E esse vídeo é conseguinte ao outro passado. Claramente, né? Tem como ser o futuro do futuro. Mas enfim, nós somos o futuro do futuro. Eu sou. Enfim, eu venho aqui falar sobre não ignorar os sinais. O que seria não ignorar os sinais? E aí, no vídeo passado, eu terminei com uma frase bem estranha, como a garota que geme. Bom, não é aquela do Harry Potter que fica gemendo no banheiro e chorando. Foi uma situação que aconteceu comigo e foi de grande peso para eu poder cortar uma relação que já não existia com uma pessoa que poderia vir a gostar demais de mim. Enfim, ter uma responsabilidade afetiva pelas pessoas é importante? Eu não acho, pois todas as pessoas deveriam ter isso consigo mesmas, principalmente por não se deixar pegar e colocar o seu sentimento que você criou em cima da outra pessoa, porque os sinais são claros. E o poder de leitura deveria ser ensinado em colégios, não a fórmula de Bhaskara que quase ninguém usa. Mas isso é uma opinião bem... Enfim, que eu posso falar em outro vídeo. No mais, eu falando sobre a garota que geme, é engraçado falar isso, porém, pela situação que aconteceu. Eu trocando conversas com a garota e estávamos destinados a nos encontrar e ter uma relação mais próspera para frente. A gente construir algo concreto. Não era uma coisa casual, não seria, eu nem queria, não busco isso. E pelo comportamento dela, de querer me conquistar a partir de áudios seduzentes, eu percebi que era aquilo que ela poderia oferecer no momento, pela distância e pela maneira que ela se comportava, pela fase da vida dela e como a mente dela estava programada. Isso não vem ao caso, não sei o que assistia, nem o que lia. Na verdade, sei o que lia. Gostaria muito mais de saber sobre isso, sobre romances literários franceses e italianos que ela dizia ler. Mas no final, a forma que ela quis e a perspectiva que ela teve de si mesma, do que poderia me oferecer, eram áudios que, enfim, eu não me sentia nem atraído e talvez um pouco até com vergonha, pois eu não faria isso. Enfim, e aí foi justamente onde eu percebi que eu não posso ignorar os sinais. Sempre que você ignora os sinais, eles vão sinalizar com mais força que você errou. Vai chegar aquele momento que vai dizer, opa, você estava errado. Você ignorou vários e agora você vai querer se vitimizar com a pessoa não se mostrou quem era. Mentirosos vão mentir. Manipuladores vão manipular. Chorões vão usar o choro para escapar de situações. Os brutos vão usar de agressão para poder se colocar acima de você. Os arrogantes vão usar a superioridade ou o senso disso para querer lhe oprimir. E você normalmente vai, por laço de sangue ou não sei o que seria, mas qualquer laço de consideração, você vai chegar e vai dizer, não, acho que isso é coisa que eu estou endoidando. E acontece muito em relacionamento, onde uma mulher enxerga algo no homem, uma atitude, ela chega a questionar, por questão de eu amo aquele cara e quero que ele mude. Ou às vezes o homem chega na mulher e questiona uma mentira, ou questiona qualquer coisa do tipo, e as atitudes não mudam. Os sinais permanecem. E normalmente os sinais são invertidos por ou gaslighting, ou uma manipulação, uma persuasão ou promessas que nunca serão cumpridas por adiar mais tempo com aquela pessoa que é usual para mim. Entendeu o que eu estou dizendo? Já aconteceu com você, já aconteceu comigo, vai acontecer. E se você não assistir esse vídeo todinho, vai acontecer com mais frequência. Entendeu o que eu quero dizer? Enfim, pessoal, são opiniões realmente que eu venho a colocar no meu canal e na minha rede social que poucas pessoas podem gostar. Cachorro do vizinho latindo. E se você não gosta, comente aqui embaixo. Deixa aquela frase que você talvez diga, pô, mano, tem outro filósofo, ou tem outro cara que já disse essas coisas e ele estava errado. Então, pode deixar sua opinião. E se você se sentir incomodado e quiser me xingar, coloca aqui embaixo também, por favor. É uma coisa que, enfim, engajando é o suficiente para mim chegar em comunidade maior. Mas voltando ao assunto, os sinais sempre estão claros na sua mente. Aquele político que normalmente se apoia em campanhas de dancinhas de TikTok, jingles que pega na mente, tipo música chiclete, e parceria com famosos que têm uma reputação extremamente duvidosas pelo site da Choquei. Poxa, você vai votar naquele cara? Mas por quê? Porque a promessa dele de um benefício maior por se você estar deitado numa rede scrollando tela é maior?
Os sinais que você passa são de pessoas que geralmente acabam com a sociedade, e essas estão em maioria, se chamam idiotas. Existe um filme muito bom, se você quer entender o que eu estou falando, que se chama Idiocracia, principalmente o que a gente está vivendo. Meu pai sempre foi um cara que me incentivou muito a crescer dentro da minha própria mente, em que eu precisava dominar meus próprios pensamentos, pois eles sempre foram rápidos demais e com opiniões muito fortes. E ele me dizia, seja a média, porque a média de hoje em dia é acima da média que está sendo criada lá. E realmente era. Eu nunca fui o cara de chegar em casa e estudar deveres e fazer tudo, mas eu chegava na sala de aula, eu me empenhava por meia hora e pegava um assunto com aquela garota que, enfim, sempre tinha um crush no cara engraçadinho que eu era, ou então pegava com aquele amigo meu mais inteligente, que ele tinha mais dificuldade do que eu, então ele se esforçava mais, e eu por não ter dificuldade ia lá por meia hora, estudava as coisas pelo caderno dele, e às vezes até fazia uma prova melhor que ambos juntos. E aí foi quando eu entendi que se você se esforça um tanto mais acima dessa média criada, você ainda vai estar na média para você mesmo, porque você sabe que ainda é pouco. Mas se você for um cara que se empenha realmente e sabe o que fazer, você vai estar acima da maioria, porque todos estão acomodados. Hoje em dia, a teleglobalização vem acabando muito com a nossa mente. Já tem pesquisas e estudos que ratos com telas, gatos não, me engano, ratos com tela e até mesmo uma alimentação ruim do americano médio tende a tomar decisões mais de soluções tardias, enquanto um rato saudável e de alimentação saudável encontra uma saída para uma banheira cheia de água mais rápido. Aquele que teve uma alimentação média do americano da minha idade, de 22 anos, demorava mais de 30 segundos, talvez o quádruplo de tempo de um rato de alimentação normal. E jovens hoje em dia estão tendo efeitos praticamente iguais ao do Alzheimer, justamente pelo excesso de telas e vídeos rápidos, onde as pessoas mudam de opiniões mais rápidas e o que a sociedade se tornou. Então são os sinais claros de que a gente está se tornando uma idiocracia deturpada, onde os valores se invertem, onde normalmente as mulheres têm os direitos necessários, mas a rede social que infesta os pensamentos delas de ideias vãs e inúteis, que normalmente são fúteis a realmente os princípios e desejos delas, onde elas vão querer se prostrar ao lugar de um patrão e não de ter uma família, segue o poder do empoderamento. E normalmente o homem, que deveria ser a proteção, que deveria ser o afago da regulação emocional dela, vem aqui a ser um escroto que simplesmente vai julgá-la pela biologia dela. Entendeu o que eu quero dizer? Os sinais são claros do que vem acontecendo, normalmente a gente ignora. Se você sente que um cara é manipulador ou mentiroso, pesquise, veja como. Se você sente que aquela pessoa reage de maneira muito agressiva aos problemas, afaste-se. Se você percebe que aquela pessoa se sabota muitas das vezes e você sente pena dela, afaste-se. Irá sabotar também. Não ande com quem você seria o primeiro vídeo do canal aqui. Então foram 3 regras que eu falei, que é você observar mais e ficar em silêncio. Você vai poder captar mais sinais se você puder escrever todo dia de manhã. Vai evitar gaslighting de pessoas manipuladoras ao seu redor e sua memória vai ficar mais fresca, tal como seu vocabulário, verbalização e consciência dos próprios atos. Isso é muito importante, você ter uma percepção do seu reflexo, o autorreflexo interior, de você perceber de maneira rápida e concreta o que você está falando, dizendo e fazendo da sua vida, sem pensar o que foi que eu comi ontem, e eu lembro exatamente o que foi que eu comi, quantas vezes eu usei o banheiro, e com quem eu falei. Você lembrar o nome do Uber que você pega é uma coisa que poucas pessoas, eu digo que 4% da sociedade vai saber disso. Entende o que eu estou querendo dizer? Ignorar os sinais hoje em dia se tornou bem claro, pois as pessoas querem se prostrar ao prazer da vida mais fácil. A pessoa que toma uma cervejinha, que joga aquele pro ar, aquela pessoa que só quer um cafezinho com Marlboro ou então Lucky Strike naquele pós-almoço, porra, é um prazer imenso, quase que um gozo. E, enfim, por que as coisas estão assim? Normalmente porque a gente ignorou os sinais lá do começo. Quais foram esses sinais que ignoramos? Aquele político fajuto, que não tem nenhum ensino médio completo, mas ele prometeu benefício, picanha e cerveja, e a gente votou nele.
Aquela mulher amargurada e ingrata, que por ter uma bunda enorme, peitos bons e por ela deixar a gente penetrar qualquer orifício que ela tenha, a gente colocou embaixo de uma casa e agora a gente também virou o reflexo dela, amargurado com a vida, cheio de reclamações pela manhã, pela tarde, cobranças pela noite e normalmente a gente perdeu aquilo que a gente mais quis, entendeu? 2. Por você normalmente ignorar os sinais do que vem acontecendo com seus filhos, o excesso de telas e a não participação deles nas atividades diárias. Talvez você queira lavar pratos e você quer terminar de lavar seu prato rápido, porque você precisa trabalhar no emprego bosta que aquele político lhe condicionou, porque você precisa dar uma vida quase que perfeita para uma mulher que nunca vai ser perfeita para você e você não está feliz ao lado dela. Para um filho que você não integra mais ele numa atividade e você agora distrai ele com a tela, porque você nem gosta mais dessa família. Entendeu o que eu quero dizer? Você falhou consigo mesmo por ignorar os próprios sinais do que vem acontecendo no crescimento da mediocridade de todos ao redor e o seu. Continuou no mesmo ambiente, continuou com as mesmas pessoas, votou naquele político que todos queriam votar, porque você mesmo disse assim: já está tudo perdido. E foi esse sinal que você ignorou, que normalmente vai transformar o mundo e o futuro do nosso país, e o futuro da nossa nação, continente e universo, num futuro distópico que você vai precisar lutar com um robô para conseguir um galão de água potável. Essa ideia foi bem Ryan Santos, não é? Só faltar a canetinha aqui no meio da boca, estralado de dedo. Mas é uma coisa que eu aposto. 2 centímetros do que eu tenho nas minhas pernas. Porque hoje em dia a gente se encaminha para isso. A gente ignora vários sinais, como o excesso de vacina em crianças, como os governos que apertam mãos sendo que eles são inimigos e apertam as mãos para um bem maior, que no final é de uma organização de predeiros secretos. Puxa, o mundo de pessoas que passam fome são grandes e normalmente elas não vão ter forças. A classe média deveria se juntar. Quem produz deveria tomar os meios, pois é seus. Eu não falo sobre comunismo e socialismo, que eu acho que também é um monte de burro comendo capim. Mas o que eu também posso lhe dizer é: não ignore os sinais da sua própria vida, construa, crie comunidade boa, faça bons amigos, não ignore os sinais daquelas pessoas que são nada. Tem gente que é triatleta, corre, pedala, mas nada. Pessoas que trabalham e nada. Pessoas que se esforçam e nada. Pessoas que leem, se dizem extremamente intelectuais, inteligentes sobre o âmbito de tudo e elas opinam em tudo com aquele senso do ego maior. Mas dentro da vida delas elas são nada. Então, não ignore os sinais. Esteja sempre preparado para o futuro. Pense, repense no que vai fazer. Não se envolva com a garota que manda áudio gemendo. Não se envolva com aquele cara que parece agressivo demais. Não se envolva com aquela pessoa que somente gasta seu dinheiro todo em festas e bebidas porque ela quer apagar aquele afago do trauma que ela escolheu carregar. Eu bebo porque eu tenho um trauma. Eu preciso beber por causa desse trauma. Eu preciso fumar por causa desse trauma. O mesmo dinheiro que você às vezes gasta seria a sua consulta no psicólogo ou seu remédio de tratamento. Mas as pessoas preferem ter um esforço maior para não mudar e ter desculpas o suficiente do que um esforço menor para realmente começar a mudar. Esse vídeo vem muito de acordo com o que eu falei no outro da sociedade. Mas enfim, pessoal. O vídeo está ficando muito grande, eu nem sei se as pessoas realmente vão querer assistir por esse excesso de coisas que vem acontecendo no mundo e no dia a dia de hoje. Enfim, espero que vocês tenham um bom dia, sejam felizes, pois um homem feliz nunca vai atrapalhar uma missa. Potter aqui, não ignore o sinal, que é o de se inscrever e de colocar o like aí no botão abaixo. Eu me chamo Potter e vim aqui trazer um pouco de mensagem para o mundo. Valeu, rapaziada. Espero que vocês fiquem bem.